Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, tenho a alegria de conversar pela segunda vez com o professor doutor Kleber Dias, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde leciona há 11 anos nos cursos de graduação em Educação Física, Terapia Ocupacional e Turismo e nos cursos de mestrado e doutorado em Estudos do Lazer. Kleber é autor ou organizador de mais de 12 livros e mais de 70 artigos em periódicos acadêmicos nacionais ou internacionais. Entre seus últimos trabalhos está o livro É a Paixão que Sustenta Tudo, uma etnografia do processo de construção de eventos esportivos, uma das suas mais recentes áreas de pesquisa. Kleber é ainda editor do blog Temperança Política, dedicado à divulgação científica de teorias sociais e economia política da cultura, além de ser host do podcast e também canal no YouTube Educação Física S.A., cuja nova temporada foi lançada em junho de 2024, com um foco no empreendedorismo raiz. Desta vez, falamos de como os eventos esportivos deveriam ser parte das políticas de saúde pública e da importância do senso crítico na análise de artigos científicos. Com vocês, mais uma vez, Kleber Dias. Porque o que é bom, a gente repete. Oi, Kleber. Bem-vindo novamente ao Bom é que te faz bem. Obrigado, prazer sempre estar aqui com esse papo maravilhoso. Que bom. Me conta então, para a gente começar a nossa conversa, o que, nesse momento da tua vida, te faz bem? Olha, cuidar da minha alimentação, das coisas que eu como, embora para muitas pessoas isso seja uma coisa aflitiva, porque dá trabalho e tudo, eu não tenho visto assim, eu tenho curtido fazer isso. Eu gosto de ir ao supermercado, para mim é tipo um hobby, caminho, vou voltando. Então isso é uma coisa que tem me feito bem. Fazer os vídeos, eu acho que para o Instagram, eu tenho me divertido enormemente fazendo isso. Fazer o podcast com o meu amigo André Schettino, que é uma figura que eu adoro, é sempre muito divertido também, me faz bem. Os momentos, né, que eu tenho assim com a família, eu gosto também da gente passear, ficar com a Letícia. Eu tenho ficado muito com ela, inclusive, bastante. A Flávia sempre me disse isso, parece difícil, mas no final isso vai fazer muito bem para vocês. E eu acho que ela tem razão, então isso também me faz bem. Nossa, minha vida tem muitas coisas que me fazem bem. Eu tenho colaborado aqui em Belo Horizonte com pessoas que organizam eventos esportivos, em particular um grupo que organiza um grande evento aqui todos os anos e que é um grupo muito interessante, com quem eu tenho aprendido muito. Então, aprender é uma coisa que me faz bem. Então, eu estou adorando conviver com eles também. Olha Muita coisa. que coisa maravilhosa, né? Uma vida que está te alimentando por todos os lados, né? Eu acho que Esses esse dias é um sonho. eu ouvi um filósofo falar uma coisa na internet ele é muito conhecido aqui no Brasil, o Clóvis de Barros Filho. Hum. Porque ele tem um jeito bem particular assim de falar, né? Mas fala coisas muito interessantes ao mesmo tempo. Ele falou assim, cara, o que que é uma vida boa e feliz? É aquela em que você vai chegar em um certo momento e falar assim, pô, eu não quero que acabe, eu queria mais, né? Então, se você chegar nesse ponto, é porque a sua vida está sendo boa. E a minha vida é boa, assim, então várias coisas, né? Exercícios, antes da gente começar a gravar aqui, eu
peguei minha bicicletinha, fui na academia, puxei meu ferrinho e também me faz muito bem, adoro fazer isso. Pois é, que legal. Então, assim, que a tua rotina, do jeito que você tá com ela hoje, ela te faz bem, Ela me faz né? bem, me faz muito bem. Que legal. E me conta como que isso evoluiu, porque o que faz bem pra gente vai mudando ao longo da vida, né? E a gente vai É, descobrindo outras coisas. Como é que isso evoluiu pra você? olha, quando eu era mais jovem, eu encontrava satisfação em outras coisas, né? Sair na noitada, beber com os amigos. Hoje, atualmente eu praticamente não bebo. É uma coisa raríssima de eu fazer em pequeníssimas quantidades. E até uma coisa curiosa que me chama a atenção, porque eu tenho vários amigos que bebem, né? E às vezes eu entraio para encontrar com eles aqui, amigos da universidade. E há uma pressão social para que você beba, né? E eu sempre digo para eles, cara, eu estou aqui por vocês, não é pela bebida, né? É para conversar com vocês. Com bebida ou sem bebida, para mim vai ser bom, né? Mas parece que para algumas pessoas não, né? Ela está sempre condicionado, sem querer julgar ninguém, né? Mas eu acho que as pessoas refletem pouco sobre isso, É, né? eu, inclusive, escrevi um texto para o blog sobre isso, né, que eu falei do álcool, e eu comparo o álcool e a questão da carne, que elas são duas coisas culturalmente muito enraizadas na Uhum. nossa sociedade, né? Então, o que você está falando do álcool é o que eu passei minha vida toda, porque como eu nunca bebi, eu sempre sofri essa pressão. É Né? incrível, Mas você né? não vai beber? Não, pera um pouquinho, não, prova isso aqui, não é possível que você não vai beber. Então, foi a minha vida toda, porque realmente nunca gostei, nunca, já tentei, não é que eu também nunca tentei, não, já tentei, experimentei vinho, experimentei E o uísque, experimentei tanta o gosto coisa. pelo álcool é uma coisa que, na verdade, todos nós, todo mundo que bebe, precisa se forçar a gostar. Porque não é uma coisa que você põe na boca e fala, meu Deus, que delícia. A primeira vez não cai bem, você acha meio amargo, você vai insistindo até por causa dessa pressão social e acaba, então, criando gosto, realmente, né? Não é Mas, interessante que a gente é, insiste pela pressão social e aí depois a gente. Ah, é incrível como que é, depois a gente tem que lidar com esses problemas, né? Que isso vai causar lá na frente. é. É uma loucura. Esse é um aspecto que eu gosto, sim, de conversar com algumas poucas pessoas, porque pode parecer que eu sou uma espécie de missionário evangelizador contra a bebida alcoólica, né? E não é isso. Mas, assim, eu acho que uma reflexão sobre o lugar do álcool nos nossos prazeres mereceria ser mais constante, porque existe esse culto à embriaguez. Eu falo isso até Ex- isso com meus alunos. Uhum. Eles se orgulham, né? Eu fui numa festa de casamento e bebi não sei quantos barris de chopp, como se isso fosse uma coisa boa. Esse culto da embriaguez, né? E na verdade não é, isso é uma coisa que deveria se envergonhar de ter feito, né? E por outro lado também a alimentação, né, digamos, mais saudável, as pessoas colocam sempre como uma coisa negativa, uma coisa ruim. Quando na verdade é uma coisa que pode ser extremamente prazerosa. Tanto que a gente começou você perguntando, né, o que que me faz bem. Pô, cuidar da minha alimentação é uma coisa que eu adoro, né? Comer bem, enfim. É como você mesmo diz, né? Bom é o que nos faz bem. Exatamente. E a alimentação, uma vez que você experimenta comer de uma forma mais limpa, É, e você consegue sentir no teu corpo a energia que está te dando, o bem-estar que você está sentindo. É isso é que é, vai sustentar o hábito bom, né? E a é, questão do álcool, eu acho que é a mesma coisa. Se as pessoas tivessem dispostas a experimentar um tempo sem o álcool, até em janeiro, houveram vários desafios nessa comunidade de saúde e bem-estar que eu estou mergulhada aí. Em janeiro tiveram vários desafios para cortar o álcool. E a ideia é assim: fica um mês sem beber e ver o que e vê acontece. o que acontece no teu corpo, É né? interessante. Eu já vi esse desafio desse tipo com relação a farináceos e açúcar. E é uma coisa impressionante, que eu estou há bastante tempo sem comer açúcar, por 6, 7 meses, e é uma coisa impressionante como é que o nosso paladar muda. Coisas que antes pareciam ter pouco sabor e ser meio sem graça. Eu lembro que há umas semanas atrás eu fiz uma salada com os legumes que tinham, assim, botei no forno e botei mais folhas e tal, botei azeite.
foi uma explosão de sabores, assim, uma coisa impressionante. Porque eu acho que esse excesso de coisas que a gente come, eles meio que vai saturando o nosso paladar e a gente meio que perde o paladar. É, Fica tão, é só a pimenta, só o sal, só o açúcar. é. E o açúcar faz isso mesmo, né? O açúcar, ele mascara tudo, né? Por isso É, que quando o bebê é pequenininho, eles falam, né? Não, não dê açúcar, porque se ele comer o açúcar, ele só vai querer o que tiver bem docinho, porque é, ele é realmente viciante. é viciante, é. E a quantidade de açúcar mascara todo o resto do sabor. É fato mesmo que a gente fica com as papilas gustativas todas acordadas, né? É, não, é E muito aí você interessante. percebe, é muito legal, é muito legal. É uma descoberta interessante, assim, eu acho que as pessoas deviam experimentar, É, porque é interessante, é uma experiência interessante. Eu é, estou querendo fazer uma outra experiência que eu não fiz, que eu comecei a fazer depois que eu mudei há uns meses atrás também o meu padrão dietético. Eu comecei a praticar uma dieta com pouquíssimo carboidrato e mais proteína. E aí, naturalmente, quando você faz isso, você começa a sentir menos fome. A sensação de saciedade é maior, né? Muita gordura também. E aí, involuntariamente, eu comecei a fazer jejum intermitente, porque às vezes eu pulava ou o café da manhã ou o jantar. Por não ter fome, eu acordava, ou então assim, eu sentia fome de manhã 10 horas da manhã. Aí eu pensava, pô, não vou comer 10 horas para almoçar meio-dia, né? Então eu já tô aqui até as 10, eu vou até meio-dia e já almoço de uma vez, né? Ou então à noite também, assim, eu sentia fome, eu costumo deitar aqui em casa entre 9 e 10 horas. Aí eu vou sentir fome 9 da noite. Ah, pô, não vou comer para deitar, né? Então já tô até agora, amanhã de manhã eu tomo café. Aí pulava o jantar. Aí comecei a me interessar por essa coisa do jejum, né? E aí comecei a já de propósito, não, amanhã eu vou fazer um de 18 horas, vou fazer um de 20 horas. Aí comecei a ver que tem os jejuns prolongados, de 2 dias, de 3 dias. Fiquei com vontade de fazer. Que dizer que também é uma experiência interessante, né? o jejum é interessante. Tem gente que se adapta super legal, né? Eu fico de boa, assim, eu não fico morrendo de fome e tal. E outra É. coisa que é legal do jejum, desses mais curtos que eu já fiz, né? 16, 18 horas, porque assim, você fica com fome, talvez não morrendo de fome. Então, assim, comer com fome é uma coisa maravilhosa. Sem dúvida. Porque às vezes a gente come tão frequente e de maneira tão abundante que às vezes a gente não tem fome. É, Come sem é, fome, né? é. Eu sou uma pessoa que eu tenho fome assim da minha barriga roncar. Aham. Então eu faço mais ou menos um jejum, eu não contando as horas, mas por exemplo, a gente janta por volta das 7, vou tomar café às 8, café da manhã. Então eu faço aí, né? Naturalmente, Naturalmente umas 12 horas e funciona bem. Mas assim, na hora que eu chego 8 horas da manhã, se eu não comer, minha barriga já tá assim, as pessoas escutam. É nesse nível que ronca, sabe? Eu tenho muita fome. E eu tenho fome mesmo, assim, na hora do almoço, eu tô com fome que minha barriga já tá roncando de novo, sabe? aham. Mas é muito bom, né? Comer assim. É. E você faz Então, quantas refeições por dia, geralmente? eu faço 3 normais e faço 2 lanchinhos bem pequenos. Ah, tá. Então, assim, no meio da manhã, normalmente por volta das 10h30, que eu já tô com fome, como eu não quero comer nada grande, porque eu sei que eu vou almoçar daqui a pouco, eu como umas castanhas. Eu como castanha do Pará todo dia, eu como duas e como, assim, umas 5, 6 castanhas de caju. Aí me segura até na hora do almoço. Aí à tarde, lá pelas 3h30, 4 horas, aí normalmente eu como, assim, uma fruta, uma maçã com manteiga de amendoim, ou eu como uma outra castanha, ou, sabe, eu como alguma coisinha, ou uma fruta, uma banana, e normalmente eu ponho umas sementinhas para dar uma proteína com a Hum, fruta, e depois eu janto. Então, assim, 3 refeições grandes, né, e 2 dois lanchinhos pequenos pequenos. lanches. É, Porque eu também, se eu tô com fome, eu não fico regulando, não. Eu como até matar minha fome. lógico, ué. Você não tem motivo, né? Se você está comendo uma coisa boa, É, não tem eu não. motivo para regular, né? Assim, você tem que regular alguma porcaria que você for comer, né? Um salgadinho, uma fritura, isso é uma coisa que você tem que regular. Mas se você está comendo uma coisa boa, não tem porquê, né? Você tinha comentado da outra vez que a gente conversou sobre uns problemas que você estava tendo, você melhorou, conseguiu controlar? Então, melhorei.
Até foi curioso, porque semana passada eu voltei ao médico e da outra vez os meus exames estavam ótimos e eu estava me sentindo mal. Os médicos diziam, pô, mas está ótimo, pode estar dando ótimo no papel, mas eu não estou me sentindo bem. E agora está meio que o contrário. Os exames já não estão tão bons assim, mas eu estou me sentindo bem. Aí eu falei, cara, eu vou desencanar, entendeu? Que não importa muito os exames. Esse padrão que eu adotei de alimentação, ele tem como consequência habitual, né? Ele eleva muito as gorduras, né? O colesterol fica muito alto. Isso até é uma coisa muito controversa na medicina, porque eles estão adotando padrões de colesterol total cada vez mais baixos. E nem todo mundo concorda que isso é uma coisa saudável. É. Então, o meu padrão de colesterol, digamos, está acima do recomendável, mas, ao mesmo tempo, os principais marcadores, né, que eles atualmente adotam como risco cardiovascular, os meus são, assim, espetaculares, que é Ah, então. a divisão de colesterol total por HDL. A recomendação é que esse índice fique embaixo, né, por volta de 2,5. O meu é 0,9. Então, tipo assim, só que ao mesmo tempo, se você tomar só o colesterol total, digamos assim, um médico mais ortodoxo, ele vai olhar para o meu exame e vai dizer, pô, você está com muito colesterol. É porque, de fato, eu como muita gordura, né? Então, Uhum. é inevitável que isso acontecesse. É. Gordura boa também não tem problema, né? Não Você pode. falou de castanha. Castanha, para mim, é um problema, assim, porque eu não tenho educação, não, Karina. Ah, entendi. Nossa Senhora, se deixar... Mas, assim, eu procuro regular, né? Eu não exagero, não. Mas umas 2 mãozadas por dia eu dou ali. Ah, mas você é grande, duas mãozadas para você, uma para mim, entendeu? É muito bom, né, castanha? Nossa Senhora. E dá saciedade, tem fibra, é perfeito. Assim, é É um ótimo. alimento muito bom. Muito bom. Mas vamos lá, me conta aí sobre esses eventos esportivos aí que você fez, esse último. Eu sei que você preparou o livro para levar no evento. Como é que foi isso? Conta Essa aí. história foi incrível. Apareceu, né, um grupo de pessoas lá na faculdade, a diretoria não sabia muito bem como lidar com aquilo, e, de certo modo, né, eu estou na categoria outros. Então, os caras olharam lá, eles não são dessa área, não são daquela área, nem são daquela outra área, eles são da categoria outros. Quem cuida da categoria outros? Sou eu. Entendi. Aí me chamaram para conversar com os caras lá. E aí, pô, foi meio que amor à primeira vista. A gente se entendeu maravilhosamente bem, no sentido de que a gente compartilhava uma certa visão a Uhum. respeito da prática esportiva, da necessidade de inovação no campo esportivo, de formação gerencial. Os valores deles e os meus eram muito afins, né? Aham. E aí eu propus a eles que a gente fizesse um curso gratuito em que eles transferissem para os estudantes o conhecimento deles de como organizar um evento esportivo. Hum. Eles aceitaram voluntariamente, passaram 4 sábados aqui vindo para a UFMG dar aula para esses estudantes, se engajaram, assim, tipo, se dedicaram ao curso, fizeram um curso maravilhoso, ensinaram tudo o que eles puderam. E no meio desse processo, eu pedi para eles se eu poderia observar os bastidores da organização do evento, se eles me dariam acesso. E, para minha surpresa, eles me deram acesso a Hum. quase tudo. Eu comecei a participar das reuniões de planejamento e tal. E aí eu fiz uma etnografia do processo de construção de um evento. Esse livro, então, na verdade, é o relato dessa experiência, Ai, que da minha bacana. eu fiz uma imersão nessa comunidade que o ápice acontece num final de semana, mas o processo dura meses de construção, né? E eu acompanhei, se não todo o processo, uma parte grande dele. E aí eu redigi esse material, mas assim, fiz para compartilhar com eles, né? Eu não tinha intenção de publicar e tal. E eles adoraram o material e propuseram de fazer uma versão impressa. Então, na verdade, eles é que acabaram cuidando da impressão do livro e tem distribuído para pessoas, para patrocinadores e para entusiastas, porque o evento ele gera muita emoção, muita paixão nas pessoas que participam. Então, várias pessoas querem o livro como recordação e tal. Então, eu adorei porque foi uma reflexão acadêmica que eu fiz sobre a dinâmica social de organização de eventos, mas que acabou sendo utilizada para fora do âmbito acadêmico, que é uma coisa que eu sempre quero, né? Que é estabelecer comunicação com o mundo e não apenas com aquele pequeno universo de especialistas.
É, que a gente tem que partir para a comunidade, né? Porque é assim que a gente É, vai movimentar a coisa boa, né? Que legal, que legal. Então, o Bop Games foi então o ápice, o evento final desse treinamento? É isso? eles já fariam o evento independente do treinamento, né? Mas o treinamento, ele, digamos assim, culminava com os estudantes participando da organização do evento, Entendi. né? Inclusive, esse ano agora, a gente vai repetir esse processo, a versão 2.0, porque a gente percebeu coisas que não funcionaram tão bem, que poderiam ser aprimoradas, temas que faltaram, temas que sobraram, que poderiam ser eliminados e tal. Então, a gente vai fazer uma segunda versão, e agora a gente já não está nem chamando de curso, e nem de treinamento, a gente está chamando de bootcamp, que é Uhum. uma imersão teórica e prática no mundo da organização de eventos esportivos. E a gente vai conseguir também esse ano fazer uma espécie de consórcio entre diferentes universidades aqui da região, a UFMG, a PUC Minas e talvez uma universidade privada, fazendo mesmo um consórcio em favor dessa ideia de capacitar pessoas para trabalharem nos eventos esportivos, criarem eventos, porque é um mercado que as pessoas trabalham geralmente de maneira intuitiva. Entendi. Quase ninguém tem formação para fazer. O cara vai aprender fazendo. Então, se ele tem uma formação, a curva de aprendizado dele pode ser reduzida. Ele Claro, pode errar menos. claro. Então, essa aqui é um Muito pouco. legal. Então, assim, Ah, eu tô imerso até os ossos agora com essa história aí, entendeu? de eventos. De eventos. Que legal. E isso tem crescido no Brasil, eu acho, né? Tem crescido. Olha, não existem dados oficiais sobre isso, mas as estimativas de um dos principais empresas, né, que é um marketplace no mercado de eventos esportivos, estima que existam 140 eventos todos os finais de semana no Brasil. Que incrível, não? É muita Pô, coisa. é muita coisa. Eu vou te falar uma coisa, Kleber. É o esporte que sustenta a economia dos Estados Unidos. Você deve ter uma noção disso. Mas Sim, eu vou te aí é bruto. dizer, eu vou te dizer que é impressionante como que movimenta a economia desse país, o esporte. Todas as áreas são fortes, começando das crianças pequenininhas que jogam naqueles timezinhos de ligas, e aí tem tudo quanto é esporte que você imaginar, né? Porque tem beisebol, tem futebol americano, tem vôlei, tem boliche, tem tênis, tem tudo que você imaginar, tem natação. Então, as crianças, desde pequenas, estão nessas ligas competindo, então elas fazem as viagens. Então, as escolas estão todas engajadas, as crianças fazem, além da escola, normalmente clubes. Então, toda vez que a gente viaja com a Clara para um campeonato dela de futebol, os hotéis estão sempre lotados, porque eles têm esses campeonatos que levam diferentes faixas etárias. Então, as famílias vão viajar com as crianças. Você pensa assim, nossa, essa cidadezinha aqui, que não tem nada, tá tendo um evento esportivo e a cidade está toda lotada. Então, movimenta a hotelaria, movimenta Restaurantes. os restaurantes, movimenta o comércio, movimenta tudo. E fora que é um setor econômico, né? Porque aí tem juízes, tem tudo que você imaginar e o espaço. Tem campos maravilhosos, lindíssimos, super bem construídos, campo inclusive cobertos para jogar futebol no inverno, É e, bruto. é impressionante. E aí na high school realmente fica gigantesco, porque movimenta cidades inteiras, vão para os jogos. Depois o college, todos os esportes são mega, além do que tem os profissionais. Então, assim, em todos os níveis, é É. impressionante Mas como que isso é uma. movimenta. Nesse aspecto, o Brasil difere. Tem muitas iniciativas, é um setor nesse aspecto vibrante, mas do ponto de vista econômico, é tudo muito precário. Até, inclusive, por isso, o título desse livro é A Paixão que Sustenta Tudo. Eu ouvi isso de uma das organizadoras do evento, numa conversa que eu tive com ela durante alguma atividade lá do planejamento do evento, ela soltou essa frase. Porque ela estava dizendo, todos os organizadores desse evento têm outras ocupações. Eles não vivem disso. Eles fazem porque gostam. Uhum. Então, e era nesse contexto que ela me falou, é a paixão que sustenta tudo. E muitos dos organizadores de eventos esportivos no Brasil não conseguem ganhar dinheiro com isso. Ele até gera muito dinheiro no mercado, só que ele é um mercado apropriado pelo cara da segurança, o cara que vende comida, o cara que monta a tenda.
a pessoa que organiza o evento, no final das contas, fica com muito pouco e frequentemente com nada. Mas assim, a economia americana, né, ela é 10 vezes maior do que a brasileira. Tem mais pessoas com mais poder de compra e com Sem dúvida. recursos para gastar. É, No sem Brasil, isso dúvida. é bem mais restritivo, né? A classe média brasileira, que, digamos, é o público privilegiado desse tipo de iniciativa, é o cara que vai correr a meia maratona do Rio, a corrida de São Silvestre, ou que vai participar do Bop Games, é basicamente classe A e classe B. Eventualmente a classe C e ainda mais eventualmente talvez a classe D, né? Então, o universo da classe A e da classe B, que é, digamos assim, a maior parte do público consumidor desse universo, é muito pequeno no Brasil. Tipo, é É. 15% da população. A dimensão é totalmente diferente, né? Agora, uma coisa que é interessante dos eventos esportivos é que, assim, ele pode ser uma ferramenta, uma tecnologia social, né, como eu gosto de dizer, de engajar as pessoas na atividade física. Porque quando você se inscreve num evento de corrida, por exemplo, como você já participou, você fala, poxa, eu tenho que me preparar para aquele evento, então eu tenho que me manter ativa para que eu esteja em condições de terminar aquela prova. E depois da prova, você geralmente vive uma epifania. E aí Exatamente. você se mantém motivado um pouco depois. Então, se você tiver no seu ciclo anual alguns eventos, você vai se manter ativo o ano inteiro com mais facilidade, É. entendeu? Essa é uma excelente estratégia. Inclusive, devia ser uma política de saúde pública, É, né? exato. Alguns passado, né, na verdade, a OCDE lançou um documento chamado Step Up, só sobre o que funciona para fazer as pessoas se manterem ativas, porque os problemas de saúde que a gente enfrenta atualmente são muitos, são decorrência de estilo de vida. As pessoas estão se alimentando adequadamente e vivendo uma vida excessivamente sedentária. Então, essas são as duas principais causas. E talvez haveria uma terceira, que as pessoas não estão dormindo bem o suficiente. O estresse tem uma É. contribuição muito grande também. Se você conseguir atuar nessas frentes, você vai resolver 70, 80% dos problemas. Então está todo mundo se perguntando ao redor do mundo como fazer para as pessoas ficarem fisicamente ativas. E no caso desse documento da OCDE, que eu mencionei, né, ele é de 2023, ele foi publicado há pouco tempo atrás. Uma das coisas que eles falam é isso: adotar os eventos esportivos como uma forma de mobilizar a comunidade em favor da prática de atividade física. A OMS ela também tem um plano global de atividade física que ela publicou em 2018 com metas até 2030. E uma das estratégias que eles recomendam é a de eventos esportivos. Porque a literatura sobre esse assunto, a literatura acadêmica, ela tem evidências de que isso acontece. As pessoas que participam do evento, elas tendem a fazer com mais frequência a atividade física ou fazer de maneira mais intensa. Então, as duas coisas são boas, né? Você conseguir aumentar o tempo e aumentar a intensidade do que você se exercita. Exatamente, exatamente. A Maratona do Rio é um exemplo, né? A Maratona de Nova É, York é outro exemplo, a Maratona de Boston. As pessoas preparam o ano todo para é. poder correr esses eventos Não, e você sabe quantos inscritos tem? Essas todas eu não vou saber de cabeça. A Maratona do Rio, eu sei que ano passado foram 38 mil 38 inscritos. mil pessoas. Só que nem todos foram para a maratona, porque a Maratona do Rio tem corrida de 5, de 10 e de 21 quilômetros. Ah, tá. Então, no total dessas quatro provas, 38 mil. Mesmo assim, é muita gente, É, celebrando, né? Celebrando a vida ao ar livre, digamos assim. isso. Esses dias um número que me impressionou, eu não sabia que era tanto. A Maratona de Berlim, que é só maratona, tem 160 mil inscritos. Caraca! Eles chamam de majors, né? São as majors maratona. A maratona de Tóquio, de Paris, de Berlim, de Nova York, de Boston. São as E maiores. acho que tem mais uma outra que estou esquecendo aí. E a São Silvestre, você tem alguma informação dela, não? Olha, eu não sei números de cabeça, mas eu acho que do Brasil ela provavelmente é a maior prova. Ela deve ter mais de 40 mil inscritos. Mas ela também já tem, ela é bem tradicional, né? Todas essas que você citou são, né? Que eu sei que a de É, Boston já tem, deve ter, sei lá, quase 50 anos, né? a Também. São Silvestre acho que vai fazer 100 anos esse ano, se não estiver 100 anos enganado. já? Puxa É, vida. É, começou acho que em 1924. muito legal, né? É uma prova de jornal, né? Um jornal que promovia como recurso publicitário. Até hoje, o proprietário, digamos assim, da marca é a Fundação Casper Libero, que é quem editava o jornal no Olha, começo do não século XX. sabia disso. Que interessante, hein?
Muito interessante. Esses eventos com certeza movimentam muito e eu acho que esse é um caminho legal de fazer É uma interessante. política de saúde pública. E recentemente, porque assim, a maior parte dos eventos de esportivos são de corrida. Então, assim, o grande drive de desenvolvimento do mercado de eventos esportivos é a corrida, no Brasil e no mundo. Porque ela é uma atividade simples, né? Não é como jogar vôlei, que você tem que saber jogar vôlei para participar de um campeonato. Qualquer um sabe correr. E se Uhum. você não tiver o condicionamento suficiente para correr 5 quilômetros, você termina caminhando. Então, quer dizer, é uma coisa que literalmente qualquer um faz. É. Então, essa facilidade de acesso acabou, né, gerando esse fenômeno, esse boom da corrida de rua. E em 2019 2020, pela primeira vez, as estatísticas internacionais, né, sobre número de inscritos e prova apontaram que as mulheres superaram os homens. É a única modalidade esportiva e que tem mais mulheres do que homens praticando. Olha que interessante. E recente, 2019 ou 20, que isso aconteceu. Que interessante. Você tem alguma reflexão sobre isso, não? Olha, eu acho que tem a ver com essa coisa da facilidade, que ela é mais inclusiva, e desde os anos 70, que é quando começou, né, não foi, a gente fala explosão na corrida de rua, mas não foi bem uma explosão, foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente. Então, em 1968, um médico americano, médico da NASA, inclusive, da Força Aérea Americana, o Kennedy Cooper, ele estava desenvolvendo um método de treinamento para os astronautas que iam fazer a primeira missão tripulada para a Hum. Lua. E ele, por meio das pesquisas lá que ele estava fazendo no laboratório dele lá, ele percebeu que a atividade aeróbica era a mais importante. E que se ele ficasse pedalando numa bicicletinha ali, já seria suficiente para eles não perderem, porque eles vão ficar na gravidade, né? A preocupação Aham. era essa. E aí ele percebeu que aquilo seria bom não só para astronautas na gravidade, mas para qualquer um. E ele começou a investigar isso. E ele Uhum. escreveu um livro chamado Aerobics, que foi publicado em mais de 30 países, em mais de 30 idiomas. É provavelmente o livro mais influente na história do fitness mundial, dizendo, olha, todo mundo tem que sair para correr. E essa mensagem, pelo fato de ele estar envolvido com a NASA, ele foi um bom propagandista de suas próprias ideias, porque ele dizia, o exercício da era espacial. É a Hum. mesma coisa que os astronautas estão fazendo. E aquilo Pegou foi esse marketing aí, né? pegou esse marketing, ele era um marqueteiro dos bons, né? Acho que inclusive ele está vivo ainda, ele está velhinho, mas ele está vivo. E aí começou essa coisa da mania da corrida, no mundo inteiro, meio que ao mesmo tempo, foi começando isso. E desde o começo as mulheres foram um grupo muito importante. Inclusive, poucos anos depois, ele escreveu um livro chamado Aerobics for Women, Ah, especificamente falando sobre os efeitos da corrida sobre a fisiologia feminina, porque a fisiologia da mulher, em vários aspectos, é diferente da dos homens. E uhum. tradicionalmente, a ciência do exercício, até hoje é assim, estuda mais os homens do que as mulheres. Entendeu? E esse Entendi. cara, inclusive, para você ter uma ideia, no Brasil, entre 1941 e 1970 e pouco, as mulheres eram legalmente proibidas de jogarem futebol. Legalmente. Legalmente, havia uma lei que proibia as mulheres de jogarem futebol. É claro que algumas mulheres burlaram essa lei, enfrentaram, discordaram e tal, mas formalmente havia uma proibição, que só acabou nos anos 70. Então havia um discurso de que o esporte fazia mal para as mulheres. E esse cara falou: não, isso é uma coisa totalmente fantasiosa, as mulheres têm que se exercitar assim como os homens. Pra você ter uma Imagina. ideia, a primeira maratona feminina das Olimpíadas aconteceu nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Meu Deus. Sendo que a maratona é uma competição realizada em todas as edições dos Jogos Olímpicos, desde 1896. Levou quase 80 anos para as mulheres entrarem na maratona. E até a gente fez um vídeo sobre os documentários, né, que a gente fez para o nosso canal no YouTube. Um deles foi sobre isso. Foi sobre a história daquela atleta suíça, na verdade, Gabriele Andersen. Ah, Ela chega nas Olimpíadas, você vai lembrar dessa imagem, toda torta, sei, sei. se arrastando e tal. Aquilo ali, todo mundo usa aquela imagem para falar de superação, né? Porque ela Ah, foi até o limite das forças dela, com perseverança e tal. Só que o que pouca gente menciona é que, primeiro, aquela maratona era a primeira maratona feminina olímpica, nunca as mulheres antes tinham corrido, e aquela imagem foi usada pelos homens do Comitê Olímpico Internacional para dizer:
Tá vendo como as mulheres não podem correr? Olha o que Ai, que pode acontecer. Então, e ela era uma militante da causa feminina para os esportes e tal, né? E até por isso ela quis terminar. Ela falou, cara, eu as tenho que mulheres terminar. podem, as mulheres podem, eu vou terminar a qualquer custo. Entendi. Eu vi uma reportagem sobre uma mulher que fingiu de homem para Ah, correr a sim. maratona de Boston. É a Katharine Switzer, o nome dela. Katharine Switzer. E aí, no meio da maratona, alguém a reconheceu e aí ela burlou a pessoa e terminou a prova, É né? isso. Isso foi, acho que em 1967 ou 68. Eu acho que é isso mesmo que eu vi. E é curioso porque essa menina, a Katharine Switzer, ela também foi uma militante para que as mulheres pudessem participar de uma maratona olímpica, e ela foi a comentarista da televisão que estava transmitindo essa prova. E ela tem uma frase que ficou famosa, porque ela disse assim: Você não está assistindo a um evento esportivo, você está assistindo a uma revolução. Porque foi uma Exatamente. batalha de 15 anos, entende? Para que aquilo pudesse acontecer. Que loucura, né? Isso é Que mais ou loucura. menos o que a gente estava falando sobre a questão da ciência, né? Como que alguém pode ter uma ideia de que para o homem é bom e para a mulher é ruim, sendo que a gente é basicamente O igual, mesmo bicho, gente? o mesmo bicho, né? É, é uma É, coisa louca, né? E a gente tá falando dessa questão da ciência e da, não discrepâncias, né? Mas das coisas absurdas que a gente às às vezes vezes vê dá. a ciência É. comprovando, né? Não, e você sabe que essa coisa da proibição de mulheres de praticarem esportes, ou do desencorajamento de que as mulheres praticassem esportes, tinha, na época, base científica. Ou seja, muitos cientistas defendiam isso. Então, isso é uma coisa interessante para a gente reiterar que a ciência precisa ser lidada de uma maneira crítica. Cientista é humano, é imperfeito, se equivoca. Só que às vezes a gente coloca assim, mas a pessoa publicou lá um artigo, tem um artigo científico dizendo agora que você não pode comer tal coisa. Mas será que esse artigo é verdadeiro? Não, tudo bem, ele usou o método, tem um protocolo, ele chegou a esses resultados. Mas será que esses resultados são sensatos? Sabe? Às vezes não. Frequentemente não, na verdade. Né? A É. ciência está atravessada de controvérsias, assim. A ciência nutricional, então, aliás, esses dois campos científicos talvez sejam dos mais vergonhosos para a ciência. A ciência nutricional de um lado e a ciência do exercício do outro. É. A ciência nutricional, vou te dizer que ela é bem polêmica. Eu não sei se você conhece o Dr. Zach Bush. Não. Ele é um médico muito, de uma expressão muito grande aqui nos Estados Unidos, nessa área de agricultura regenerativa, agricultura orgânica, sem pesticida e tal. Mas ele, assim, ele tem um conhecimento que é super amplo. E eu assisti uma entrevista dele uma vez e ele falando que ele trabalhava dentro de um laboratório de pesquisa da universidade, quando ele tinha recém-formado médico, e ele descobriu que quem financiavam as pesquisas daquele laboratório era uma indústria farmacêutica grande. Então, isso é uma realidade no campo da Sim, nutrição, no campo da saúde também, né? Tanto a indústria alimentícia está financiando pesquisas na parte da nutrição, quanto a indústria farmacêutica. claro. É. Então, assim, é uma guerra de interesses muito grande e a gente tem que ter muito bom senso, porque qualquer estudo está sendo feito com uma amostra, que por mais diversa que ela seja, ela é uma amostra, não é uma população, e a gente sabe que cada indivíduo é um indivíduo e o que é bom para você pode não ser para mim. É muito Muito controverso. A controverso. gente tem que ter muito bom senso, tem que saber filtrar e pensar assim, de uma forma bem clara e objetiva, porque a gente encontra De tudo. justificativa para ambos os lados e para todas as coisas que você quiser. Eu acho que não sei se foi contigo que a gente conversou sobre alguém ter comprovado que o cigarro fazia bem lá nos É, primórdios aí. isso é uma estratégia que, na verdade, a indústria tabagista inventou e que a indústria médica, farmacêutica e alimentícia até hoje usam. Aliás, todas as indústrias poluentes também usam, que é de plantar a semente da dúvida.
Então você tem lá uma série de evidências demonstrando de maneira já, digamos assim, além da dúvida razoável, certa coisa faz mal, mas eles vão revisar aqueles estudos e dizer, não, mas tem um errinho aqui nessa vírgula que, veja bem, não chega a refutar o resultado, mas semeia a dúvida. Então, a indústria tabagista fez isso durante anos, tentando provar que o cigarro não fazia mal, e várias indústrias continuam fazendo isso com várias coisas, sabe? Assim, tipo, não, carros não poluem o meio ambiente, sabe? Sempre vai haverá uma controvérsiazinha possível. 3 livros que eu queria citar. Eu li recentemente esse livro, é de um cara, é americano ele, chama David Michaels. Hum, Ele foi traduzido no Brasil, o título, O Triunfo da Dúvida. Aí olha o subtítulo: Dinheiro Obscuro e a Ciência da Enganação. exatamente. Que é isso aí, são as indústrias financiando as pesquisas. E o outro, do mesmo tipo, também de uma americana super reputada nessa área de ciência nutricional, a Marion Nestlé. Apesar do sobrenome, ela não tem nenhum parentesco com a indústria, né? Nossa, isso E deve o, ter um peso na vida dela. não, tanto é que ela se justifica no livro. Meu nome não tem nada a ver, porque ela é uma crítica feroz da indústria alimentícia. O título do livro é Uma Verdade Indigesta: Como a Indústria Alimentícia Manipula a Ciência do que Comemos. Exato. E manipula Manipula. mesmo. Você vê as campanhas de marketing. Eu lembro de quando eu era criança, não sei se você lembra, Danoninho, vale por um bifinho. Nossa senhora, hoje Gente, acho que hoje seria proibido essa propaganda, né? gente, a gente cresceu escutando isso. E tem vários outros exemplos, né? Por exemplo, Porque, existem movimentos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos deve ter também, de que essas coisas sejam, tipo assim, até proibidas, né, de serem fabricadas e tal. E aí essa indústria, ela apela para 2 coisas. Primeiro, para a liberdade individual das pessoas. E segundo, eles colocam, não, mas veja bem, o açúcar, se consumido, aí começa essa coisa da dúvida, né, de semear é, a dúvida. exato. É uma loucura. E como os órgãos que regulam, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o FDA, que é o Food and Drug Administration, porque existem as regulamentações, mas ele não consegue colocar os braços em volta de tudo, porque é muito amplo. É, Então, mesmo nos rótulos, que eles são obrigados a dizer todos os ingredientes, tem alguns ingredientes que é tipo assim, ali cabe tudo. Então, eles colocam sabores naturais. o que é Dentro isso, desses né? sabores É, naturais pode ser uma imensidão de coisas. Ninguém vai olhar. Várias formas diferentes de você chamar o açúcar. Então ele muda o nome do açúcar, pronto, a pessoa já acha que não é o açúcar. às Então, vezes tem uma outra substância equivalente, mas o cara põe sem açúcar, livre de açúcar. exato, e aí os rótulos vêm, né? É orgânico, é sem glúten, é não sei É, o quê. E é muito esse bom. livro do David Michaels, né, O Triunfo da Dúvida, ele foi assessor, eu acho que do governo Bill Clinton, da área responsável de fazer essa regulamentação. Acho que ele fez isso durante 8 anos. Basicamente, o livro é o relato da experiência dele, da queda de braço, não apenas com a indústria alimentícia, mas assim, indústria de fabricação de automóveis, que fabrica Teflon, e coisas que contaminam o meio ambiente, a saúde, enfim, intoxica as pessoas. Primeiro, assim, eles têm um poder econômico muito grande, né? Então, assim, eles fazem lobby, eles apoiam deputados, senadores, oferecem dinheiro para a campanha, em troca de apoio político posterior, né? Então, assim, é uma guerra, na É verdade, é uma uma guerra. guerra. E tem uma indústria que a gente ainda não tocou também, que ela é gigante nesse setor, e essa questão das pesquisas científicas também super controversas, que é a de cosméticos. Pode crer. Que é um campo também que é super nebuloso, porque agora tem esse movimento grande, né? Tem várias coisas que são tóxicas que estão no nosso shampoo, no sabonete, na pasta de dente, e aí o lobby dessa indústria também já está tentando burlar e mostrar que não é, que é. É uma guerra de foice. É uma guerra de foice. Os cientistas, eles são seres humanos. Então, assim, eles são corrompíveis. E, assim, até no livro da Marion Nestlé que eu citei antes, Uma Verdade Indigesta, é um pouco sobre isso que ela fala. Não é que o cientista está se vendendo, mas ela diz assim, é uma questão subjetiva, às vezes sutil. Então, às vezes, o cara está fazendo uma pesquisa sobre, por exemplo, Gatorade.
E aí a Gatorade vai e fala, não dá nenhum dinheiro para ele, mas fala assim, olha, vai ter uma conferência internacional em Paris, você não quer ir para dar uma palestra? A gente paga a sua passagem, o seu hotel, entende? É, Isso não cria uma disposição subjetiva no pesquisador de pensar, porra, vou escrever aqui um negócio que vai contrariar os interesses de uma empresa que está me oferecendo passagens aéreas em hotéis 5 estrelas. Ele não está recebendo dinheiro diretamente, mas ele está recebendo benefícios indiretos. Isso não é um conflito de interesse? é. Então, eles assim, se o que a gente considera na ciência conflito de interesse, geralmente é a remuneração direta, mas tem a remuneração indireta. É uma conferência, uma consultoria, uma palestra. É É muito complicado. complexo, é muito É muito. complexo. Por isso que eu falo que eu acho que a melhor coisa é a gente tentar se distanciar do que é industrializado. Esse é que é o mais seguro. É, O que é seguro é isso, é o que é de verdade, é o que não foi processado, tanto para higiene pessoal, quanto para alimentação, quanto para farmacêutico. Se a gente for voltar na raiz lá da indústria farmacêutica, é uma ervinha que o indígena, que o antepassado lá usava, que ele sintetizou. Vamos voltar lá naquela erva. É o boldo para indigestão, a camomila para dormir, porque no fim é isso. E a indústria alimentícia é a mesma coisa. Tem até um cara aqui dos Estados Unidos que ele escreveu um livro agora que chama Fatal Conveniences, que são as conveniências fatais. Então, ele foi pesquisando várias coisas que são super convenientes, mas que causam mal. Então, por exemplo, o Teflon, que é uma coisa mais conveniente que o Teflon, gente. Você não é, precisa nem lavar a frigideira. Mas a gente já sabe hoje que ele é tóxico. Então ele vai nessa linha, sabe? Da pasta de dente, do fio dental, coisas do cotidiano que hoje a gente já sabe que são tóxicas, que são super convenientes. Quer dizer, ninguém tira essa questão. É conveniente, que é simples, é prático, mas que no longo prazo vai causar alguma coisa ruim para a gente, né? Vai sobrecarregar o sistema de detoxificação, ou vai te causar um câncer, vai te causar uma doença de tireoide, alguma coisa assim. Então é muito interessante o livro dele, porque ele fala exatamente sobre isso. Como as conveniências foram ficando parte do nosso cotidiano, que a gente não se vê sem elas, mas tem uma forma de voltar. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque é lógico, você vai ter que plantar uma ervinha, né? Ou você vai ter que conhecer alguém que tenha uma hortinha, que tem uma erva para seu pegar seu boldo lá, ou a camomila, ou sei lá o quê, né? Tem um jeito. eu tenho um livro parecido, se chama As Piores Invenções do Mundo. E é interessante porque várias coisas que a gente vê como progresso, por exemplo, né, o automóvel, ele coloca lá o motor a combustão como uma das piores invenções do mundo. Esses dias eu vi um vídeo na internet mostrando uma fábrica na China que fabrica um carro a cada 1 minuto e 30 e sem humanos, só com robôs. Eu pensei, gente, um carro a cada 1 minuto e 30, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde que eles vão enfiar esses carros todos? Porque nas ruas das cidades já não cabe mais, né? É, é uma É um mundo loucura. muito doido. É muito louco, né? Se a gente começa a pensar, é muito louco. Que eu acho que é o final de tudo, é essa volta. Até a entrevista do podcast que vai sair amanhã, eu estou conversando com uma amiga minha que é médica, e a gente fala exatamente disso. Eu acho que a gente está fechando esse ciclo da modernidade e agora a gente tem que fazer uma volta, tem que dar um retrocesso, que aparentemente é um retrocesso, mas que na verdade a gente, na indústria, a gente fala que é back to basics. Quando fica muito complexa a solução, a gente tem que voltar para o básico. A É saída para verdade. essa Ah, situação que a gente está é voltar para o pro básico. básico. É igual os médicos, eu tenho visto assim, uma tendência dos médicos de assim, dizerem, olha, a pessoa chega doente lá, não é remédio, é perguntar para a pessoa, o que que você tem comido? Como é que você tem dormido? Quanto você tem se exercitado? Porque assim, são coisas elementares, mas a gente começou falando sobre isso. É isso que está adoecendo as pessoas. É A gente, exatamente. aqui no Brasil, você vê, né? Cada esquina tem uma farmácia. As pessoas estão mais saudáveis? Não estão. Está cada vez pior. Quanto mais farmácia, mais doentes as pessoas estão. Exato. A farmácia nos Estados Unidos
mercado violento. As farmácias são grandes, são poderosas, sabe? Nossa, aqui, não sei se você vai lembrar, mas aqui em BH, particularmente, tem uma rede de farmácias, cara, que parece um supermercado, falta ter cerveja Ah, pra você comprar exato. lá, Aqui é entendeu? assim. Eu acho que esse modelo eles levaram dos Estados Ah, Unidos e fizeram aí. Eu até sei qual que você está falando. é Nós famosa não aqui, né? vamos fazer Não, propaganda não para vamos eles. fazer, não vamos fazer. Eu recentemente eu fui numa consulta com um médico integrativo, achei bem interessante. Porque, assim, se você está com problema no estômago, você vai num gastroenterologista, ele vai te dar um omeprazol. Então, ou seja, ele vai te dar um remédio para o estômago. Só que o médico integrativo, ele começa a investigar o negócio, ele fala assim, cara, o problema é que seu óculos está fraco. E aí tem uma cadeia de consequências É, daquilo que vai chegar no seu estômago, entendeu? é muito legal. É interessante a E é abordagem. interessante que essa medicina não é nova. Essa é a medicina que é antiga. Então é muito Uhum. legal. Essas mensagens que a gente está jogando nessas entrevistas do podcast são muito legais, que é para fazer as pessoas pensarem mesmo. Que a gente tem que desenvolver esse senso crítico, né? E que é um pouco que a gente estava comentando antes sobre essa coisa dos limites da ciência. A ciência não pode tudo, a ciência não sabe tudo, a ciência não acerta tudo. Então, precisa ter um certo discernimento crítico. Não é que a ciência não serve para nada, mas é preciso usar esse conhecimento de uma maneira sensata e com discernimento crítico, considerando também que durante centenas de milhares de anos, os seres humanos viveram sem isso, Exatamente. Que esse é né? o ponto básico, né? Até tem um livro que eu gosto muito de um antropólogo, David Graeber, que até ele faleceu recentemente, O Despertar de Tudo, o nome do livro. Ele argumenta um pouco nessa direção, dizendo o seguinte: olha, muito do que a gente usa todos os dias, quem inventou foram, entre aspas, né, como a gente chama, os homens das cavernas. Você já parou para pensar no pão que você come todo dia de manhã? Quem inventou esse pão? Como é que você acha que as pessoas inventaram isso? Eles não tinham laboratório, e cientistas, e consultorias e tal. Foi por meio da experimentação, vendo, observando, tentando, errando, que na verdade é o verdadeiro espírito científico. A experimentação, a tentativa e o erro, a observação sistemática do mundo, né? Uhum. Então, assim, a gente deve aplicar, digamos, o espírito científico por nossa própria conta e não ficar Exato, isso que eu ia falar. né, dependendo do cientista do que te diz. Não, claro que o cientista tem um conhecimento especializado que para algumas coisas só ele pode ter, só é necessário. Mas para o nosso uso, né, será que a gente também não pode, com discernimento, né, É. tentar experimentar, observar? Lógico que tem que usar o bom senso também, a pessoa não pode ficar maluca, né? Mas Exatamente. experimentar dentro de uma dentro de um espectro que seja natural, lógico que não vai te fazer mal, né? Você não vai experimentar misturar duas drogas farmacêuticas. Mas você pode, né, misturar uma castanha com abacate, você Sim, pode tomar isso, manga com isso. leite, entendeu? E ver se faz mal para você ou não. Eu acho que Eu, essa eu- questão de experimentar e ser o cientista no próprio corpo, eu acho que esse é o caminho. é o Cada caminho. um Não, tem que saber o que faz bem para ele. e eu separei aqui uma citação que vai bem ao encontro disso que você está falando, que é de um cientista super reputado da área da ciência nutricional, que é um inglês chamado Tim Spector. Ah, É um cara, figura assim, incrível, porque ele tem iniciativas de educar a população sobre alimentação, além das pesquisas que ele faz lá nos laboratórios dele, né? Esse livro chama O Mito das Dietas. É hum, extraordinário, porque ele pega todas as recomendações nutricionais mais famosas que a gente tem, desde a alimentação carnívora até a dieta vegetariana, e vai analisando cada uma delas à luz das melhores evidências científicas disponíveis e reconstituindo, inclusive, a história da conclusão que deu origem à popularidade desses padrões nutricionais. hum. Para resumir o livro, não vou dar spoiler, não, porque também estiver nos ouvindo aqui vai querer ler. Mas, assim, basicamente, ele vai demolir todas elas. No final das contas, não vai sobrar nenhuma. Por isso que o nome do livro é O Mito das Dietas. E aí, eu separei aqui uma frase da conclusão do livro, que eu acho extraordinário. É uma frase literalmente. Ele diz o seguinte: de todos os mitos, né, o mito mais perigoso é a ideia de que todos reagimos de modo igual aos alimentos.
Exatamente, que é o que eu te falei, cada ser humano é único. Tem que Não experimentar, tem que tem que tentar. experimentar, Às tem vezes que a pessoa fala assim, experimentar. ah, come tal coisa que faz muito bem. Faz muito bem para quem, né? Talvez para você faça, para mim não faz, para o outro vai fazer. Pô. Uma coisa que eu tenho visto muito no campo da ciência nutricional é o reconhecimento dessa comunidade, pelo menos assim, da vanguarda, né, da ciência nutricional, de uma humildade intelectual muito grande, dizendo assim, olha, nós entendemos muito pouco. A bioquímica nutricional, ela é tão complexa que é muito difícil compreender, porque a pessoa fala assim, ah, mas o abacate tem tal efeito. Mas você não come só o abacate, você come o abacate com a castanha. E essa combinação pode mudar tudo. Exato. E por outro lado, esse abacate com essa castanha ou sem a castanha, ela vai encontrar dentro de você um certo terreno biológico, que também é diferente de indivíduo para indivíduo. Isso também muda tudo. Muda tudo. Cara, é uma complexidade É muito gigantesca. complexo, é muito É muito complexo. complexo. Por isso que eu acho que, de novo, né, é o back to basics, porque É, na hora que você volta para o básico, não tem não tem fuga. como dar muito errado. Não tem como dar muito errado. Não pode complicar. Se complicar, É, aí ferra. São 3 princípios básicos desse curso de coach que eu fiz. Um deles é bioindividualidade, que é essa questão de cada pessoa ser única, cada um tem que ser tratado de uma forma exclusiva. E o segundo é a multidimensionalidade da saúde, que não é só a saúde física, ela tem todas as esferas, né? Mental, espiritual e emocional, além da física. Então, assim, esses princípios são básicos, isso a gente não pode esquecer. Cada indivíduo é um indivíduo. esses dias eu ouvi também um médico falar, um médico em medicina funcional integrativa. Achei bem interessante a formulação dele. Ele falou que, na opinião dele, o médico ele deveria ser um ser humanologista, especialista em ser humano. Porque cada ser humano é um, ele vai ter que entender ali. Só que hoje em dia você vai nos médicos, é uma catástrofe, né? Os caras em 5 minutos eles falam, faz esse monte de exame, volta, toma esses remédios aqui. O que que você gostaria de deixar aí de mensagem final? Ah, eu queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes de um cientista inglês, que é um grande especialista em ciência nutricional, que faz um trabalho extraordinário, tanto de pesquisa quanto de divulgação científica, de um livro chamado O Mito das Dietas. De todos os mitos, o mito mais perigoso é a ideia de que todos reagimos de modo igual aos alimentos. Sensacional. Muito bom. Muito legal. Nós vamos deixar o nome do livro, é A Paixão que Sustenta Tudo. Vamos deixar o link para quem se interessar, olhar nas notas. Quer deixar mais alguma coisa? Teu contato, né? Teu Instagram. Quem quiser seguir lá no Instagram, né, eu abordo muitas coisas relativas à cultura e à economia política do mercado de esportes, das atividades físicas, da educação física. O meu perfil é Kleber Dias, o FMG, lá no Instagram. Toda semana eu faço um vídeo e lanço lá. E o teu podcast está no E o YouTube, meu podcast está Educação no Física S.A. Educação Física SA, está no Spotify e no YouTube, com vídeos, inclusive, né? Um podcast com vídeo. Também a cada 15 dias um episódio novo tratando de assuntos aí do mercado de atividades físicas, assuntos diversos da ciência do exercício. Muito legal. Kleber, valeu demais. Muito bom o Valeu, papo, como sempre. muito bom. Eu que agradeço o convite de novo, muito bom. Beijo grande. Valeu, Karina, um beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço
uma pessoa amiga, corre na chuva, escala